Olá, seja muito bem-vindo. Vamos então aqui continuar o nosso curso aqui, né? Nosso mini curso aqui de psicanálise. Eu quero trazer aqui algum conteúdo para você relacionado à psicanálise. Vamos à nossa segunda aula sobre psicanálise. Eu sou o Lucas Ribeiro, sou psicanalista e quero trazer aqui para você esse material e aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui, que é fundamental para a gente entender um pouco sobre a mente humana, né? A ideia aqui desse canal é falar sobre a mente humana, os seus conflitos, as suas necessidades. Claro, também tudo aquilo que a mente também é capaz de fazer aliás, a ideia é conseguir alcançar uma plenitude mental de maneira que a gente consiga viver melhor a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos. E a psicanálise nos ajuda a entender isso. É um caminho que nos ajuda a nos compreender melhor. E vamos falar sobre isso aqui, sobre psicanálise. E nessa segunda aula tem alguns assuntos que nós vamos falar. Olha que interessante. Nós começamos falando sobre alguns aspectos da psicanálise, né? O que ela é de fato. E agora vamos falar sobre o criador da psicanálise. Esse camarada, né? Esse cara que criou a psicanálise, que começou a pensar nela, introduziu ela, trouxe as bases teóricas sobre psicanálise e vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto falando sobre isso. Quem que é esse camarada? Freud, né? O criador da psicanálise. Vamos aqui para a tela do computador para a gente ver aqui, ó. Quem que é então o criador da psicanálise? Acompanhe aqui comigo. Vamos lá. Aqui, ó, vou abrir para vocês aqui. Vamos lá. Quem que é esse cara que criou a psicanálise? É Freud. Ele era quem? É um médico. Qual que era a formação? Qual que era o pano de fundo de Freud? Qual que era a formação dele? Freud era um neurologista e psiquiatra. Ele era um médico formado e especializado na psiquiatria e também na neurologia. Então, como um médico conhecedor da mente, ele tratava já muitos pacientes traumáticos com vários tipos de problemas, vários tipos de distúrbio neurológico. Só que Freud não era um médico comum. Ele não era um médico pacato ali que se contentava com tratamentos comuns. Não. Ele era um médico que muitas das vezes queria aprofundar sobre os assuntos, queria mais. Ele não contentava com explicações vagas sobre a mente humana, sobre as limitações da mente humana, sobre os seus pacientes. Ele era alguém que queria conhecer mais os seus pacientes e sabia que a psiquiatria e até mesmo a neurologia não era capaz de lhe dar ferramentas capazes de entender ali os seus pacientes. Ele queria outras ferramentas. E é então que ele passava a observar os seus pacientes e, claro, passou então a desenvolver a psicanálise. Isso aconteceu em que momento? No século XIX. Foi basicamente onde ele vivia, né? No século XIX, que ele se deparou com grandes dilemas da mente humana que ele não conseguia ser capaz de desvendar. Com a própria psiquiatria, como eu disse, a neurologia não era capaz de lidar com todos esses dilemas da mente humana. Foi quando ele passou a explorar outros campos do saber, outras formas e viu essas limitações. Foi quando ele passou a buscar então esses métodos alternativos. Pacientes que tinham problemas, a própria psiquiatria não era capaz de lidar, ele passou então a procurar os métodos alternativos de tratamento. E ele passou a pesquisar quais métodos eram capazes de trazer ferramentas que não fossem aquelas fisiológicas, que não fossem aquelas que medicamentosa. Ele via que isso não era capaz de tratar os seus pacientes. Foi então que ele descobre a histeria. A histeria teve uma importância muito grande para a psicanálise e para Freud, né? E também para a psicanálise. Por quê? Porque foi através do tratamento da histeria que Freud descobriu talvez 70% daquilo que descobriu. Foi tratando a histeria que ele descobriu, eu julgo ser pelo menos uns 70% do material que ele produziu veio graças ao tratamento da histeria. Então, voltando aqui para mim, o que a gente pode aprender com Freud lidando aí com a histeria? Ele buscava novas formas de tratamento, como eu disse. Para isso, lidando com a histeria, como que ele descobriu essas novas formas? Foi lá em Paris, estudando e fazendo estágio com quem? Jean
Charcot, que era um neurologista que tratava a histeria com um método que para ele era muito novo, mas que já era usado já amplamente por esse neurologista, que é a hipnose. Olha que interessante, como que Jean Charcot tratava os seus pacientes. Ele usava a hipnose. Olha que interessante, foi o conhecer esse tratamento com a hipnose que começou a abrir a mente de Freud. Freud via ali no set ali, né, no ambiente terapêutico ali de Charcot, essa técnica sendo usada e esse descolamento com aquele tratamento convencional. Isso já começou a trazer para Freud. Ele já buscava isso. Foi como eu disse. Para Freud, ele já ficou inquieto com aquele tratamento normal. Aquele tratamento padrão ali de consultório do psiquiatra ali, simplesmente remediando, conversando muito pouco com o paciente, tendo pouco contato, querendo conversar pouco com o paciente, já não era capaz, já não era o suficiente para Freud. Ou seja, ele já não era um psiquiatra comum. Ele era aquele psiquiatra que queria conversar, que queria dialogar, que queria entender, que queria aprofundar nos dilemas daquela mente, daquele paciente. Aí ele passa a buscar outras ferramentas. Ele faz então esse estágio, né? Ele busca então esse estágio com esse neurologista Charcot. Esse estágio é que faz Freud descolar um pouco desse tratamento convencional. Aliás, faz descolar mais ainda. Porque ele via na hipnose ali, ele via Charcot tratando seus pacientes com a hipnose e isso chamou bastante a atenção dele. Esse tratamento com a hipnose trazia uma forma diferente para Freud. Agora olha, esse tratamento que antes era muito metódico ali, muito de receita, pouco convencional, muito convencional, agora Freud tem uma visão menos convencional do tratamento da histeria, que era muito comum. Na verdade, a gente fala histeria, hoje talvez nem é usada, porque muitas doenças que nós já catalogamos hoje em dia, muitos traumas, muitos transtornos, que nós catalogamos hoje em dia com muitos outros nomes, nós vamos lá na frente que hoje em dia se deu muitos outros nomes, aquilo era reduzido somente à histeria. O diagnóstico que era dado para aquela época era histeria. Então, muitas coisas que nós vemos hoje em dia, né, era tido como histeria naquela época. Então, era como se a gente colocasse muita coisa do nosso de transtornos hoje em dia num balaio de histeria. Isso aqui é histeria, isso aqui é histeria. Então, só existia basicamente histeria. Então, quando a gente diz isso, a gente está dizendo que era basicamente um transtorno mental, era dado como histeria. Era ali que a gente... era assim que era visto 90% dos transtornos mentais. Então, deu problema mental, deu algum trauma ali, era histeria. E ali, Charcot tratava essa histeria com a hipnose, que já era um método, gente, revolucionário para Freud. Ele via Charcot, colocava as pessoas sobre hipnose e essa hipnose, as pessoas estando sob essa sugestão, que a hipnose é uma sugestão, né? A pessoa é colocada ali sob sugestão hipnótica, de forma que Charcot conduzia o paciente ali para onde ele queria levar o paciente, por outros caminhos, fazendo com que o paciente saísse daquelas memórias traumáticas. Aí Freud fica vislumbrado com aquela técnica e traz aquilo para o seu set analítico. Ele passa então a tratar os pacientes daquela maneira. Falou, opa, eu tenho agora uma outra ferramenta para lidar com esse caos que é a histeria, esse problema que é a histeria. Agora passou então a tratar os seus pacientes agora do consultório com a hipnose, com essa ferramenta. E ele também tratou muitos pacientes com a hipnose e aliou-se também agora a um outro médico, que é o Joseph Breuer, que é com quem ele passou a compor basicamente muita parte, foi muito importante na fundação da psicanálise, porque Joseph Breuer contribuiu muito com seus escritos. Eles escreveram coisas juntos, né? E eles desenvolveram muita coisa juntos. Então, Freud ali, junto com esse amigo ali, junto com esse médico amigo, usando a hipnose, eles passaram a tratar muitos pacientes. Eles alinharam muito o pensamento no uso da hipnose. Então, Freud passou a tratar os pacientes com hipnose. Olha que interessante. Aquele médico que antes tratava os seus pacientes a remédios, com muito
muito pouca conversa, passa agora a usar a hipnose. O que é a hipnose? É colocar o paciente, uma técnica que coloca o paciente um certo estado de dormência, e esse estado de dormência faz o paciente não estar mais com resistências, com aquela resistência ali dele. Então você imagina, a pessoa chega lá com seus traumas, com suas questões, cheio de sintomas de histeria, ele aplica ali ao paciente uma técnica de calma, de hipnose, que existem várias sugestões para o paciente acalmar ali, e o paciente começa a ficar mais tranquilo. O Freud passa a acessar como que era usada essa hipnose. Ele passa a acessar traumas da pessoa sob sugestão de hipnose. A pessoa tem mais tranquilidade ao ser acessado. Diferente da pessoa estar num estado racional, estado consciente, que quando o paciente, o profissional tenta conversar com ela sobre os seus problemas, ela tem resistência. Ela fica resistente, fica nervosa, fica impaciente, não quer falar sobre aquilo. E no estado de hipnose ela consegue conversar com o médico, né? E consegue então trazer um estado muito mais tranquilo através da hipnose. A hipnose então foi uma ferramenta muito, muito importante para Freud. Isso foi fundamental para ele tratar a histeria. Então a gente vê que a hipnose que Freud descobre lá com Charcot foi fundamental para ele tratar a histeria. Então, basicamente, foi isso que ele usou para a histeria, trouxe essa revolução, né, para o estudo da psicanálise, e a hipnose, por sua vez, trouxe uma revolução no tratamento da histeria, porque foi essa primeira técnica que, digamos assim, trazia uma forma de estudo do inconsciente. Era uma forma de Freud sair do lado racional do paciente. Era uma forma de Freud não mais falar de forma racional com o paciente. Ele agora acessava um conteúdo não racional, um conteúdo inconsciente através da hipnose. Então, beleza? Já foi um grande ganho, já foi uma revolução. Freud agora praticamente descola daquele tratamento tradicional da psiquiatria. Ele passa agora a ter uma ferramenta de acesso ao inconsciente, que é a hipnose. Mas, claro, era só o início da psicanálise. Aquilo não era suficiente para ele, ele queria mais, não é? Ele passa então a ter outras formas, né, deixa eu ver só. Ele passa então a ter outras formas de tratamento. Vamos então aqui avançando aqui. Bom, vamos vendo aqui então. Aí que vem o método catártico. O que seria isso, gente? O que é isso, Lucas? Esse método catártico? Dessa parceria nasce o primeiro método catártico. Dessa parceria que Freud tinha com quem? Com Breuer. Ele foi lá a Paris aprender a hipnose, institui a parceria com Breuer, e dessa parceria, tratando pacientes, eles descobrem esse método catártico, que é induzir. O que seria esse método catártico? Era um método que busca induzir o paciente a falar. Olha que interessante. Antes o paciente falava sobre um estado de hipnose. Agora eles descobrem uma forma do paciente falar sobre um estado consciente mesmo. Então o que ele faz? Ele procura induzir o paciente a liberar afetos e emoções ligadas aos traumas. E isso ajuda o paciente a viver esses momentos traumáticos, e superá-los. Olha que interessante. Freud descobriu que a fala ajuda o paciente, mas aquela fala de maneira inconsciente sobre a hipnose tinha ali uma eficácia, mas não tinha tanta eficácia quanto ele falasse livremente sobre seus traumas. Então, olha a jornada que Freud faz. Ele faz uma jornada de alguém que trabalha com um paciente completamente racional, basicamente com medicamentos, aquele tratamento psiquiátrico. Ele descobre aquele tratamento de maneira hipnótica, o paciente fala, mas sobre efeito de hipnose. E agora ele basicamente descobre que a importância do paciente falar dos seus traumas a fim dele liberar essas emoções ligadas a esses traumas. E ele acaba ajudando o paciente como eu disse, a viver esses momentos e a superar esses momentos. E aí, em 1896, surge então dessa parceria ali com Breuer, surge então surge o nome de psicanálise.
Ou seja, nesse momento é que surge esse nome, opa, psicanálise. Que seria que então a proposta da psicanálise, dessa área do saber, é estudar a psique mais profundamente. Olha que interessante. De todo esse meio de campo, de todo esse momento, passando pela hipnose e o método catártico, que surge então o nome psicanálise, que é essa proposta de estudar a psique mais profundamente. Para Freud, o trauma da mente ele estava para além de ser fisiológico, de dar remédio, era algo no inconsciente. E nesse momento exatamente nesse momento, que surgem divergências entre Freud e Breuer. Por quê? Para Freud dava um enfoque, Freud já conseguiu ver uma ligação muito grande entre a origem, os traumas e o motivo desses traumas serem de origem sexual. E Freud dava muito enfoque a isso. Para Freud, ele via muita ligação nessas duas coisas. Já Breuer já não via essa ligação. E aí que Freud começa a divergir, então, de Breuer. E eles já começam, então, a ter essa divergência e mais para frente eles vão se separar. E aí, tamanha foi essa divergência que já não tinha como mais trabalhar juntos. Surge, então, esse rompimento de Breuer com Freud. Freud segue aprofundando seus estudos cada vez mais e mais e mais. Freud praticamente se afastou da hipnose. Ele usa muito pouco a hipnose. Ele foca mais na conversação com o seu paciente, ao que ele induz, então, ao paciente a associação livre. Freud, então, descobre a associação livre, que foi algo, assim, muito, muito interessante e muito importante para o estudo da psicanálise. Essa associação livre ajuda o paciente a falar mais. E como que ele descobre isso? Interessantemente, com uma paciente que queria falar muito. Ele estava ali fazendo muitas perguntas e a paciente queria falar livremente sobre o seu problema. E aí que ele descobre esse método de associação livre, que é a pessoa deixar a pessoa falar. E a psicanálise, basicamente, resumidamente, ela cura pela fala, né? É quando eles descobrem que o psicanalista, ele é alguém que sabe fazer perguntas, ele sabe cavar perguntas e também sabe ouvir a pessoa falando. E através dessa fala, ele diagnostica a pessoa e procura ajudar a pessoa de alguma forma. Então, ao passar por várias tentativas de abordagens terapêuticas, ele chega a um método de associação livre, olha que interessante, que direciona o paciente a falar muito livremente, sem julgamento. E, dessa maneira, ele investiga, interpreta o paciente e, através disso, ele vê o paciente, ele passa a ver as demandas do paciente. Então veja o caminho que Freud está fazendo. Freud faz vários caminhos pela hipnose, pela associação, pelo método catártico, né? Até chegar então à associação livre. Esse caminho que Freud faz é naturalmente o caminho que levou a ele ao método que ele usa. Esse método que ele usa, que vai estudar em toda a psicanálise, que é um método muito ligado a falar, a deixar o paciente falar, a cavar falas do paciente, vai ficar marcado em toda a psicanálise. Mais para frente a gente vai aprofundar mais e mais nisso e vai perceber que a fala está muito ligada à cura, muito ligada a tirar as demandas para fora do paciente. O paciente coloca para fora as suas demandas através da fala. Mas é claro que não é só falar por si e também não são só perguntas por si. A gente vai vendo mais para frente nas próximas aulas que esse perguntar não é um perguntar qualquer e também esse falar não é um falar qualquer. A gente vai vendo que toda a psicanálise gira em torno disso, de como perguntar e do que o paciente vai falar. E o que o psicanalista leva em consideração nessa fala do paciente. Porque muito o que é falado, ou melhor, o psicanalista precisa ter um filtro daquilo que é falado. Ele precisa aprender a julgar o que é falado. Entre aspas, esse julgar. Porque a fala é livre. Mas o que o psicanalista vai usar? E como ele vai usar aquilo que o paciente falou? Essa que é a graça, essa que é basicamente, digamos assim, a arte da psicanálise, se é que a gente pode dizer. Se é que a gente pode comparar, né, aqui de maneira lúdica, aqui falando, que a psicanálise é quase uma arte, né, de interpretar
influenciar o paciente. É claro que a psicanálise é um método, é claro que a psicanálise é basicamente uma ciência, né, de interpretar o paciente de maneira que ele possa falar livremente. Então, bom, a gente fica por aqui nessa aula, a gente basicamente passou por esses pontos, falando sobre, né, um pouco mais sobre o criador da psicanálise, né? Vamos aqui rever aqui o que a gente aprendeu, basicamente reforçando, aprofundando um pouquinho sobre Freud, quem que ele era. Nós também vimos que foi a histeria que foi o grande balizador da psicanálise, né? Foi estudando a histeria que Freud descobriu a psicanálise. Nós também aprendemos o método catártico, que foi um dos primeiros métodos, né? Um dos primeiros métodos de falar do paciente, né? É uma forma de deixar o paciente falar, mas conversando também com ele, dialogando. E depois a gente vê que Freud, então, descobre a associação livre, que é uma forma do paciente falar abertamente, falar livremente, que basicamente esse vai ser um método muito usado na psicanálise, né? E nas próximas aulas nós vamos ver outros assuntos e aprendendo cada vez mais com esse método que é fantástico. A gente não cansa de se vislumbrar com esse assunto. Bom, se você está gostando, já quero pedir para você deixar aqui o seu like, se eu gostei, se inscrever no canal e também comentar aqui o que você está achando da aula, o que você tem visto no seu dia a dia como psicanálise, se você é um profissional, se você é alguém que só gosta da psicanálise, se ela é aplicada a alguma área da sua vida, se você se identificou com alguma coisa do que nós falamos aqui. Deixe aqui o seu comentário, vai ser muito importante essa sua interação e a gente vai formando aqui uma comunidade em cima desse assunto, tá bem? Então, muito obrigado, até a próxima aula aqui, tá joia? Grande abraço.